Aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e nesse vídeo vamos falar sobre a ablação por radiofrequência de nódulos na tireoide. É um tratamento novo, a cada dia a gente vê mais pesquisas e também mais procura dos pacientes sobre esse tratamento, afinal ele promete evitar cirurgias, tratar sem cortar, prometendo um risco menor, uma recuperação melhor. Então trouxe aqui algumas informações baseadas em evidências, trouxe artigos e ao final vou mostrar as minhas recomendações, em quais casos eu acho que vale a pena fazer esse procedimento, quais casos acho que ainda é muito cedo e quais casos eu sou contra, talvez não seja a hora para a gente arriscar fazendo esse procedimento, tá? Então fica até o final que você vai entender o meu raciocínio, mas já deixo claro que aqui é a minha opinião, a minha conduta. Então se você tem o seu médico, se ele indicou, se ele não indicou, é algo que você não deve confrontar o seu profissional da saúde. Aqui eu trago apenas informação para pacientes e profissionais da saúde, afinal a minha especialidade não é todos que têm conhecimento, não têm acesso a essa informação. Então eu sou cirurgião de cabeça e pescoço já há 6 anos, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado, estou terminando meu doutorado, sou professor universitário, sou concursado no Hospital Público do SUS, então eu não sou um doutor de internet qualquer, como vários aqui que só botam o jaleco e não tem um embasamento por trás, tá? Então, trazendo essa parte para que você entenda quem sou eu, né? Então, aqui eu trouxe o mesmo slide que eu usei no vídeo de 6 anos atrás sobre a ablação por radiofrequência. Nesse procedimento é introduzida uma agulha no nódulo guiado pelo ultrassom. É um procedimento que o paciente não precisa passar pela anestesia geral, pode ser feito só com uma sedação, e ele vai esquentando na ponta da agulha e vai destruindo o nódulo aos poucos. Então, havia uma preocupação na época quanto a essa agulha esquentar e destruir o nódulo, mas hoje as técnicas evoluíram bastante, tem se utilizado a hidrodissecção, que é você injetar soro fisiológico meio que para afastar as estruturas e conseguir destruir apenas o nódulo, causando um mínimo dano, um mínimo risco de dano ao nervo da voz, ao esôfago, à traqueia, mas mesmo assim podem acontecer complicações, tá? Então é um procedimento seguro e o que é que a gente sabe hoje em dia, né? É um procedimento menos invasivo do que a cirurgia, mas ele resolve menos do que a cirurgia, obviamente, né? Cirurgia ela tem uma intervenção maior, anestesia geral, uma recuperação mais longa, mas ela vai resolver o problema. É um procedimento seguro quando realizado em mãos experientes, que aqui abre um parênteses, a gente vê profissionais de outras áreas entrando nesse tipo de procedimento. Então nós temos o cirurgião de cabeça e pescoço que conhece em detalhes a anatomia do pescoço e em detalhes o câncer de tireoide, o bócio, as doenças dessa glândula. A gente tem também os endocrinologistas, mas não costumam ter tanta habilidade manual porque não são eles que operam. E a gente tem os radiologistas que não acompanham os pacientes e não compreendem a patologia. E tem médicos que não são nenhum dos três e estão entrando também nesse tipo de procedimento. Então, caso você escolha passar por esse procedimento, procure bem um profissional para não fazer com qualquer um, porque aí a chance de ter problema é muito alta. Procure, de preferência, um cirurgião de cabeça e pescoço. Outro ponto da ablação, ela tem resultados promissores até o momento e ela deve ser vista como uma nova ferramenta e não como um substituto. Ela não é uma alternativa que vai acabar com a cirurgia. A cirurgia tem as suas indicações e a ablação ela tem as suas indicações, e o que a gente tem que tomar muito cuidado nesse começo, quando chega uma ferramenta nova, é não querer fazer tudo com essa ferramenta nova, sendo que ela não resolve tudo, ela só resolve em algumas situações, e quando você troca a ferramenta pode dar errado, não vai funcionar, tá? Então, o que é que eu vejo, né, hoje em dia? Um dos problemas para esse procedimento. Primeiro que a punção, que é o exame que a gente faz e vê lá se o nódulo é maligno ou benigno, ela é falho. Ele tem uma taxa de erro considerável. Esses dias eu fiz no meu Instagram uma enquete lá perguntando como foi a punção do nódulo determinado. Então, diversos casos de pacientes que tinham nódulos com punções benignas e quando operou descobriu que era câncer. Então, imagine você fazer um procedimento como esse, que você não tira o tecido para confirmar a biópsia, você apenas vai lá e destrói o nódulo que supostamente veio benigno na punção, mas você nunca vai saber se ele realmente era benigno porque ele não foi removido. Então imagine, você faz esse procedimento e depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não vai ter, vai acabar tendo uma recidiva, uma metástase de um câncer que na época nem sabia que era câncer, né?
Outro problema é o excesso de indicação. Então, quando a gente tem um tratamento novo, corre todo mundo para fazer, e até casos que não há necessidade nenhuma, como a maioria dos casos de nódulo na tireoide, eles não precisam de tratamento. Mas como surge esse tratamento, começam a fazer ablação até em quem nem precisava de cirurgia, nem precisava de nada, era só acompanhar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Outro problema, né, que aí entra numa área mais cinza, que é o médico que inclui o lucro como uma prioridade ao invés do bem-estar do paciente. Existem profissionais ruins em todas as áreas e você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de profissional, que vai indicar um procedimento sem necessidade, pensando no que ele vai ganhar e não pensando em lhe ajudar, né? Então é algo que às vezes compensa buscar uma segunda opinião, ouvir outros especialistas para ver se todos eles concordam com aquela indicação ou não, porque às vezes você pode cair nas mãos de uma pessoa que não está muito bem intencionada em lhe melhorar, lhe curar, né? E aí, outro ponto em relação à ablação é que os riscos ele ainda são desconhecidos no longo prazo. Como é um tratamento novo, apesar de não ser tão novo assim, em outras áreas, por exemplo, nos nódulos do fígado, ele já é usado há décadas. Só que em tireoide, como é uma glândula menor, e ao lado a gente tem órgãos extremamente importantes e delicados, ela só começou a ser realizada há pouco tempo. Então a maioria dos estudos eles têm 5 anos, 8 anos, não tem 10 anos direito, né? Então a gente tem essa carência, a gente não tem informação no longo prazo, se isso realmente funciona no longo prazo, se isso realmente é seguro no longo prazo. Para outras áreas sim, mas para a tireoide a gente ainda não tem essa informação. Tá? Então, aqui é até o ponto principal que eu deixei em negrito em relação ao longo prazo, e eu trouxe alguns artigos para você abrir a sua cabeça, para você ter esse outro ponto também. Esse vídeo, eu sei que provavelmente eu vou ser cancelado fazendo esse vídeo aqui, vão ter cirurgiões de cabeça e pescoço que investiram em curso e treinamento para fazer esse tipo de procedimento e que ganham muito dinheiro com esse tipo de procedimento, que não vão nem assistir o meu vídeo, mas vão ver que eu fiz um vídeo sobre isso, não vão assistir e vão achar que eu estou falando mal da técnica, quando na verdade não é nada disso o objetivo aqui, né? Talvez um dia eu vá fazer um curso e faça também ablação nos meus pacientes, mas aqui o meu objetivo é esclarecer o paciente para que ele tenha opções, para que ele conheça todos os aspectos que às vezes na correria do dia a dia, do consultório, não é explicado ao paciente. Só diz que é um procedimento que não faz cirurgia e que é mais seguro, ponto. Mas a gente precisa, né, ter a verdade completa, né? Então aqui um estudo de revisão de 2021, é o maior estudo de revisão que eu encontrei, é de 2021, ele pegou 75 estudos e a conclusão do estudo, né, tá lá: ablação por radiofrequência parece ser uma alternativa segura para pacientes com risco cirúrgico elevado e casos selecionados de bócio. Então, para pacientes idosos em que a cirurgia é muito arriscada por conta de problemas no coração, no pulmão, outras condições de saúde, você tratar com um procedimento menos invasivo que uma cirurgia é ótimo. Mas casos selecionados de bócio. E aí o motivo disso, né, dele ter essa conclusão. Então aqui é uma das tabelas do estudo, eu trouxe para você ver. Então ele colocou aqui os vários estudos em que foi realizado a ablação e as pesquisas em nódulos císticos. Então se você olhar, só tem um único estudo que é um trial randomizado. Um único estudo em que você pegou 2 grupos e comparou os resultados fazendo um procedimento e fazendo outro. Trial randomizado é o padrão ouro de qualquer comparação de um tratamento novo. Se você tem uma nova intervenção, você precisa fazer um estudo randomizado controlado. Então, só foi feito um. A maioria dos estudos eles são retrospectivos. Então, estudos retrospectivos eles têm um problema enorme, que é assim: você estava fazendo a ablação e lá na frente você decidiu, opa, vamos publicar os nossos resultados. Só que esses resultados, a pesquisa só foi idealizada depois do que já estava acontecendo. Geralmente, nesses casos, se perde informação com uma taxa altíssima, e nesses cenários é comum você só publicar se deu certo. Se não deu certo, você não ia publicar. Então a gente tem um viés aí, também um viés de seleção. Só foram colocados os casos bons, né? Não foi randomizado e foi visto os resultados, tá? Outro ponto, outra informação que eu trouxe aqui: o tamanho da amostra. O tamanho da amostra são todos estudos muito pequenos. O maior deles tem 300 pacientes e quando a gente olha o tempo de acompanhamento, o maior deles, 13 meses. Meses é um tempo muito curto em doenças da tireoide. As doenças da tireoide, o câncer de tireoide, ele tende as taxas de cura, a gente fala em 30 anos para chamar o paciente de curado, né? A gente tem uma curva lá de sobrevida de 30 anos. Então são doenças longas e a gente precisa de mais tempo para saber se realmente
resolve o problema. Outra tabela aqui, ficou bem pequena a letra, mas é basicamente a mesma aqui para nódulos sólidos, apenas 2 estudos randomizados, a maioria deles retrospectivos ou prospectivos, os N's dos estudos, a maioria 30 pacientes, 40 pacientes, o maior tem 277 e o tempo de acompanhamento 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. Então é um tempo muito curto. Um paciente jovem fazer um procedimento como esse, não sabe depois de 3, 4, 5 anos se o nódulo que regrediu volta a crescer, se esse nódulo pode virar um nódulo maligno, né? Então a gente precisa de mais informação, né? E aqui, para câncer, né, eles já estão se atrevendo a fazer até para casos de câncer em pacientes jovens. Se a gente olhar aqui a faixa etária, média de idade de 45 anos, 53 anos, 43 anos, todos eles estudos retrospectivos, não foi feito nenhum estudo randomizado, nenhum estudo randomizado controlado, né? O número de pacientes, de casos em que foi feito ablação para câncer é baixíssimo, 13 pacientes, 39 pacientes, o maior dos estudos é retrospectivo, 133, e se a gente olha aqui os sobrenomes dos autores, todos são orientais, né? Então a maioria das pesquisas foram realizadas na Coreia, realizadas no Japão, na China, não são estudos realizados nos Estados Unidos, no Brasil, então a gente não sabe nem se o tipo de câncer que foi realizado, se é um câncer que tem o mesmo comportamento, né, por conta da diversidade genética, cultural e alimentar das duas populações, né? Então a gente não sabe nem disso. Então perceba que as informações são muito escassas para isso. Outro parágrafo que eu fiz questão de trazer da forma como estava nessa revisão sistemática, né, eu trouxe e traduzi aqui e vou ler para você saber que existem complicações, né? Então, o que é que o estudo traz? Embora a ablação por radiofrequência seja uma técnica relativamente segura, algumas complicações foram observadas. A alteração da voz é um evento indesejado que ocorre devido à lesão térmica e ou compressão resultante de hemorragia do nervo laringeu recorrente ou do nervo vago. Adicionalmente, podem ser encontradas queimaduras na pele, dor no local do procedimento, hipotireoidismo, lesão do plexo braquial e ruptura do nódulo devido à hemorragia. Complicações potenciais raras incluem síndrome de Horner, lesão do nervo craniano 11, o nervo acessório, toxicidade da lidocaína que se apresenta com contrações musculares, convulsões e ocasionalmente confusão. Então, não é um procedimento livre de complicações, esse número de complicações é bem baixo, talvez tão baixos quanto da cirurgia ou até menor do que a cirurgia, mas é importante saber que elas existem. E aqui um pouco de história da medicina. Então, a gente tem uma tecnologia nova que está sendo utilizada e há uma febre de muitos profissionais se habilitando, se capacitando para realizar, mas a gente sempre tem que olhar para o passado para saber o que é que já aconteceu no passado. Então, apesar de aqui trazer uma referência à radioterapia, a ablação por radiofrequência é completamente diferente, não tem nada a ver com radiação, tá? Mas eu trouxe apenas para ter um contexto histórico do que já aconteceu uma vez e a gente tem que evitar que aconteça uma nova vez. O estudo da história é basicamente para isso, para não repetir os erros do passado, né? Então, aqui nessa revisão de radioterapia para tonsilite crônica, um estudo de 1925, é interessante como ele pegou aqui e viu que 57% dos estudos em que foram levantados eram fortemente a favores do uso da radioterapia para tratar a tonsilite crônica, né, a amidalite crônica. Então tem até uma imagem aqui do estudo mostrando que foi feita a radioterapia local, que nesse garoto está fazendo aqui, é uma imagem do estudo, para destruir uma amígdala aumentada. Então quer dizer, é algo que hoje a gente até dói imaginar isso, você usar radiação para tratar uma doença benigna que lá na frente vai virar câncer, e foi exatamente o que aconteceu. Era uma moda na época, quando surgiu a radiação, não se sabia ainda dos efeitos extremamente tóxicos no longo prazo, se tratava para tudo, tratava para espinha, tratava para doenças benignas como a amígdala aumentada, adenoide, e lá na frente esses pacientes sofreram a consequência. Mas perceba que os estudos de revisão todos eram muito favoráveis ao uso dessa tecnologia. Então, aqui são estudos que eu vi e eu me assustei quando a gente vê esse tipo de informação. Ao meu ver, deve-se ter um pouco mais de calma em indicar esse tipo de procedimento para um paciente que vai viver muitos anos, né? Então, o que foi que aconteceu nesses relatos de caso? Um carcinoma hepatocelular é um tipo de câncer do fígado bem diferenciado que teve uma transformação sarcomatosa, quer dizer, era um câncer bem diferenciado e virou um sarcoma, que é um dos tumores mais agressivos após a ablação por radiofrequência. Era um paciente que havia sido tratado, houve uma regressão do tumor de 3,5 cm para 2,5 cm e depois de 6 meses da ablação, esse tumor havia crescido para 6 centímetros e havido um crescimento e uma expansão para os linfonodos e o paciente acabou
acabou falecendo. Então, é um relato de caso de um evento muito raro que pode ter acontecido induzido pela ablação por radiofrequência. Aqui também um outro caso, paciente que teve uma recorrência, uma recidiva do câncer rápida e agressiva com trombose de veia porta por conta após a ablação por radiofrequência. É um parênteses para o fígado, esse tratamento ele já é realizado há décadas, como eu falei, a gente tem muito mais estudos mostrando que é seguro, que é eficaz, mas esses relatos de casos são informações que não devem ser ignoradas. A gente deve saber que existe o dano térmico, ele pode ser capaz de causar mutações e a gente está lidando com doença biológica, que ela pode mudar o padrão e depois de fazer uma ablação o tumor pode ficar mais agressivo, tá? Então é algo que pode acontecer. Então aqui a minha opinião, né? Em 2024, em 2018 eu questionei mais em relação à segurança. Hoje a gente sabe que é seguro e quando bem indicado é um ótimo tratamento, mas aqui as minhas considerações em 2024, e aí quem é cirurgião de cabeça e pescoço e acabou assistindo esse vídeo até aqui, sabe que é a minha opinião. Se você tem a sua e não concorda, faça um vídeo, faça um canal, né? Fique livre para se comunicar, mas aqui é a minha opinião, tá? É baseado no que eu já estudei, já vi na literatura e nos congressos. Ano passado eu estava lá no Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que foi em João Pessoa. Então, as boas indicações de radioablação. Pacientes que têm indicação de cirurgia, bócio ou câncer, mas possui risco cirúrgico muito elevado. Como eu falei, uma pessoa que, se for para uma cirurgia com anestesia geral, ela pode ter uma complicação, um infarto, um AVC, pode descompensar da insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, é algo que talvez seja melhor você tratar de outra forma, ao invés da cirurgia. Outro ponto que pode ser benéfico numa radioablação: o paciente tem um tumor benigno funcionante, um hipertireoidismo por doença de Plummer, um nódulo que você pode ir lá e queimar ele e fazer com que ele pare de produzir hormônio, talvez tratando o hipertireoidismo. Da mesma forma, um paciente que tem um hiperparatireoidismo, uma paratireoide que é bem pequena, você pode ir lá queimar e ela perder a função. Então seriam boas indicações para a gente usar essa técnica. Outra boa indicação: paciente que já fez cirurgia da tireoide por câncer, teve uma recidiva pequena, estável, única, que você consegue ir lá e queimar essa recidiva ao invés de passar por um esvaziamento cervical com risco de lesão do nervo, hipoparatireoidismo, traqueostomia. Talvez seja uma boa indicação você tratar, né, uma recidiva pontual, sabendo que é um tratamento novo e que pode não resolver, né, e que talvez a gente tenha que abrir o pescoço e fazer mesmo um esvaziamento. Uma indicação questionável, e essa me parece ser a que mais tem sido utilizada hoje em dia, que são os pacientes jovens com nódulo grande supostamente benigno. Eu já peguei diversos casos, eu opero as cirurgias parciais, né, nos nódulos grandes com a biópsia de congelação, e já tive diversos casos em que a punção era benigna, o nódulo era mole, o ultrassom era um nódulo grande, isoecóico, que tinha tudo para ser benigno, e a congelação, o patologista liga: doutor, é carcinoma papilífero, e a gente tem que totalizar, né, na mesma hora da cirurgia. Diversos casos, já tive casos em que a congelação não deu a resposta, a gente parou a cirurgia, fez só a parcial, e quando vem o histopatológico final descobre que era um câncer, às vezes precisa até da imunohistoquímica para confirmar que é o câncer. Então, um paciente jovem que você trata um câncer achando que é benigno, quer dizer, se era um leão, você pensou que era um gato, esse leão talvez não morreu com aquela pedrada que você deu, né? Então pode ser que no futuro esse nódulo vá lhe dar trabalho e você não vai saber. A cirurgia a gente tem uma segurança de foi removido o tecido, então você vai ter uma confirmação de que era ou que não era, mas na ablação não. Então esse paciente jovem é uma indicação questionável até o momento. Não pela ablação em si, talvez seja necessário várias sessões para conseguir fazer o nódulo ter uma regressão boa, mas sim pela limitação da punção, dos testes de ultrassom, testes moleculares que a gente tem. A gente não consegue saber tão bem antes de operar se é maligno ou benigno. E aqui discordo fortemente da indicação no presente momento. Paciente jovem com nódulo pequeno, câncer, suspeito de ser câncer ou indeterminado. Então você não conhece o comportamento da doença, é um câncer e o paciente é jovem, tem a vida toda pela frente. Você tratar com um tratamento novo que não tem nenhum estudo randomizado controlado, os estudos, a maioria são pequenos, com poucos pacientes retrospectivos, isso ainda é muito cedo, é quase que experimental você fazer isso, mas já existem colegas que estão fazendo isso como se é só um microcarcinoma papilífero, ele é inofensivo, ele não mata, ao invés de fazer cirurgia, vamos só queimar ele.
Aí quem vai pagar o pato é o paciente, quando isso recidivar, quando aparecer vários linfonodos acometidos por metástase. Então é algo que, ao meu ver, seria muito melhor tratar com cirurgia parcial, por exemplo. Você tira a metade e resolve o problema, muito mais seguro, eficaz e livre de riscos, né? E outro ponto é o paciente jovem com nódulo pequeno benigno. Esse também discordo fortemente porque não tem tratamento, não há necessidade de tratar com nada, é apenas acompanhar. Então, para esse aqui, é o overtreatment total, né? Você não precisava fazer nada, nem cirurgia, e estão indicando fazer ablação por radiofrequência pensando provavelmente só na remuneração financeira, né? Então, é isso, né? Espero que tenha ficado claro, né? Foi um vídeo um pouco longo, estou vendo aqui, quase 20 minutos, mas trouxe uma opinião bem abrangente do que é que eu vejo para esse procedimento hoje em dia. Acredito que talvez eu não vá mudar tanto a minha opinião nos próximos meses e anos, talvez quando sair a nova versão da ata a gente tenha mais estudos, mas essa revisão de 2021 é bem recente e, ao meu ver, não surgiram novos grandes estudos utilizando essa técnica, né? Então, se você está pensando em fazer esse procedimento, considere fortemente, né, tudo isso daqui que eu falei, talvez procure uma segunda opinião, porque às vezes, no seu caso, não é recomendado, tá? E é isso, um forte abraço, curta esse vídeo, deu bastante trabalho juntar toda essa informação aqui, então eu espero que você me ajude a fazer esse canal crescer. Eu tenho essa meta de deixar ele bem grande, chegar em 1 milhão de inscritos, a gente está bem longe disso, mas eu espero que em breve a gente consiga, tá? E até o próximo vídeo, valeu!